E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Beleza? Pessoal, eu sou o professor Kelso aqui do canal Física e o nosso tema de hoje é trabalho termodinâmico. Vocês estão vendo aqui uns desenhos, né, para a gente poder entender melhor o que é esse trabalho termodinâmico, né? Ou simplesmente trabalho de um gás ideal, certo? Será que a gente pode usar aquela equação de trabalho W é igual a F vezes D vezes cosseno de alfa? Será que a gente pode usar essa equação aqui? Vamos ver isto. Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho aí para se inscrever, para ter mais aulas desse tipo e ajudar também o canal. Então, vamos lá para trabalho termodinâmico. Bora lá! Então, galera, trabalho termodinâmico, né? Eu fiz 3 desenhos aqui para a gente poder entender melhor o que é esse trabalho termodinâmico, certo? Então vamos supor aqui que nesse primeiro desenho aqui, eu tenho aqui um cilindro, um êmbolo, né? Certo? Um pistão, e aqui dentro eu tenho um gás. Então vou colocar aqui as moléculas de gás aqui, vamos simbolizar ela com uns pontinhos, tá? Então tem aqui as moléculas de gás aí, certo? Bom, eu venho aqui e coloco esse sistema, né? Esse êmbolo com esse cilindro, esse gás, num determinado processo. Então eu venho aqui, ó, coloco ele aqui num determinado processo. O que eu faço? Eu esquento esse gás. Então, nosso intuito aqui é esquentar este gás aqui. E quando eu faço isso, galera, né? Essas moléculas ganham o quê? Mais energia, né? Então, se ganha mais energia, o que vai acontecer? Elas vão ficar mais agitadas aqui e vão colidir com o êmbolo, tá vendo? Aqui o êmbolo onde ele estava. Então elas vão colidir com esse êmbolo aqui, essas moléculas aqui, elas vão ficar mais agitadas e vão colidir com esse êmbolo. E quando elas colidem com esse êmbolo, o que vai acontecer? Elas vão empurrar o êmbolo para cima. Então, nós temos aqui as moléculas exercendo uma força neste êmbolo aqui, ó, uma força F. Vamos colocar assim. E aí esse êmbolo faz o quê? Ele desloca, ele vai fazer um deslocamento aqui. Ele estava aqui e veio para cá, ó. Então esse êmbolo vai ter um deslocamento D aqui, ó. Certo? Ah, eu tenho uma força e um deslocamento. Então se eu tenho uma força exercida no êmbolo, no pistão, e esse pistão, esse êmbolo, ele se desloca, logo eu tenho trabalho. Então, qual que é a nossa equação de trabalho? É essa aqui, né? Nós vimos lá em dinâmica. Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno alfa, né, do ângulo entre a força e o deslocamento. Tá? Então, nosso trabalho termodinâmico nós vamos simbolizar com a letra W. Né? Alguns livros, alguns professores, autores simbolizam com a letra tal. Certo? Eu vou simbolizar com a letra W. Ok? Beleza? Então vamos lá. Bom, então o que a gente faz? A gente vai calcular o trabalho termodinâmico através das nossas variáveis de estado. Quais são as nossas variáveis de estado? Pressão, temperatura e volume. Então, o que a gente vai fazer? Pegar essa fórmula e expressar ela através dessas variáveis, ou pelo menos alguma dessas variáveis de estado. Então vamos lá. Vamos fazer aqui então, ó. Primeira coisa, pessoal. Bom, esse êmbolo foi empurrado, né, para cima aí, através dessa força que esse gás exerceu nesse êmbolo aí. Então vamos fazer aqui o seguinte. Bom, eu tinha aqui uma determinada altura, né, aqui do meu gás. Eu vou chamar de H, ó. E aqui esse êmbolo subiu, agora ele tem uma outra altura que nós vamos chamar de H, ok? Então nesse caso aqui eu tenho uma altura final e uma altura inicial antes de eu começar a colocar esse processo aqui de esquentar o gás, certo? Então aqui, na verdade, se eu tenho essa altura H e eu tenho essa altura HO, então esse deslocamento representa o que para mim? Representa o meu o quê? A minha variação de altura. Então tenho agora uma variação de altura. Então no lugar do D eu posso colocar uma variação de altura. E outra coisa, a força para cima e o meu deslocamento também para cima. Então, como eu tenho a força para cima e o meu deslocamento aqui também para cima,
O ângulo entre a força e o deslocamento é de quantos graus? 0 graus, ó, 90, 180, 0 graus, ó lá. Força para cima, deslocamento para cima, cosseno de 0. Então, aqui se a gente for colocar o cosseno de 0 graus, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, esse cosseno acaba sumindo aqui, né? Que vai dar 1, certo? Então, beleza. Agora, a gente vai fazer o que agora? Já temos a variação de altura, já sabemos que o cosseno de 0 aqui é 1. E vamos fazer o seguinte, essas moléculas, elas empurram o êmbolo. Foi isso que eu tinha falado. Elas empurram o êmbolo aqui para cima. Elas estão exercendo o quê? Uma determinada força nessa área do êmbolo. Então, esse êmbolo aqui, né? Esse, que é a mesma coisa, tem uma determinada área que eu chamar de área A. Então, nesse caso aqui, quando essas moléculas, esse conjunto de moléculas, incidem nesse êmbolo e elas exercem uma força nessa determinada área, eu tenho uma outra grandeza para eu definir, que é força sobre área é o quê? Pressão. Então, nesse caso aqui, eu tenho que pressão é força sobre área. E aí eu posso colocar essa área para o outro lado, porque eu vou fazer isso aqui, ó, força é igual a pressão vezes a área. E aqui eu posso substituir esta expressão de força aqui no meu trabalho. E aí eu tenho isso aqui agora. Então, trabalho é igual, no lugar da força, eu vou colocar pressão vezes a área. Pressão vezes a área, vezes, no lugar do D, eu vou colocar o quê? Delta H. E o cosseno de 0 é 1, então não preciso colocar que eu multipliquei isso tudo aqui por 1, vai dar isso tudo aqui mesmo, certo? Beleza, então ó, já achei uma variável de estado único que é a pressão. Né? Só que aí o que acontece? Esse A vezes ΔV é uma outra grandeza. Por quê? Quando o êmbolo subiu, ele variou o seu volume. Ele tinha um volume inicial aqui, VO, e aqui eu tenho um volume final V, né? do meu gás aqui nesse cilindro. Agora eu tenho o quê? Uma variação de volume, que é essa parte aqui que variou o volume. Eu estava aqui, né? Eu não, o gás, né? Estava aqui, ele estava aqui, agora o êmbolo subiu e ficou o quê? Aumentou o volume. Então, logo eu tive uma variação de volume. Bom, se você for olhar, você tem aqui uma variação de volume aqui. Logo, como é que a gente calcula essa variação de volume, Kelson? Essa variação de volume é calculada pelo quê? A área da base vezes a altura do quê? Do meu cilindro. Certo? Então, vamos colocar aqui, então, ó. Então, a minha variação de volume é a área da base vezes a altura. No caso aqui, é a minha variação de altura, né? Que é toda vez que você quer calcular a área de um cilindro, é a área da base vezes a altura. Só que aqui é uma variação de volume e uma variação de altura. Perceba, A vezes ΔH. Aqui, ó, A vezes ΔH. E aí, o que eu faço? Faço aqui, ó. Trabalho é igual a P vezes, no lugar de A vezes ΔH, eu coloco que a minha variação de volume que eu acabei de encontrar, relacionar ali, né, na variação de volume ali. Então, aqui nós temos então uma variação de volume. Tá aí a minha equação de trabalho termodinâmico. Eu envolvi o quê? Pressão e volume, que são minhas duas variáveis de estado. Então, vamos destacar aqui o meu trabalho termodinâmico. Certo? Bom, aqui se a gente for analisar, galera, o trabalho termodinâmico aqui, nós vamos ter algumas notas importantes para a gente poder falar aqui. Então, por exemplo, aqui, meu ΔV, ele é diretamente proporcional ao trabalho, ou seja, só existe trabalho termodinâmico, ou trabalho de um gás, se houver variação de volume. O que quer dizer isso, Kelson? Quer dizer, só há trabalho se eu deslocar o êmbolo, ou expandindo, ou comprimindo também. Pode ser o contrário. Ele vai variar o volume do mesmo jeito, certo? Então, para eu variar esse volume, eu tenho que ter, primeiro, deslocar esse êmbolo aqui, ou para cima ou para baixo. Então, se eu desloquei para cima e para baixo, que eu tenho o quê? Uma variação de volume, que aí eu tenho o meu trabalho, né? Porque deslocamento também tem a ver com o quê? Com o trabalho também, que é a nossa definição de trabalho lá atrás em dinâmica, certo? Ah, tá. Então, quer dizer que esse ΔV, se ele for
um positivo, ou seja, uma expansão do gás, logo o meu trabalho também é o quê? Positivo. Então, logo o meu trabalho também aqui, ó, o meu trabalho também é positivo. E aí eu falo que o gás, ele que empurrou o êmbolo. Então, ele que realizou o trabalho. Então, o meu gás, ele, né, o gás realiza trabalho. Se o meu ΔV for negativo, né? Coloquei positivo de novo, né? Se esse ΔV for negativo, o que acontece? Eu tenho uma compressão, seria daqui para cá, ó, o êmbolo estaria descendo, certo? Aí não é o gás que está exercendo trabalho, né? Não é ele que está empurrando o êmbolo aqui para cima, ou o pistão. É algo lá fora, externo, na vizinhança do meu sistema, que está o quê? Pressionando o êmbolo para baixo. Então, nesse caso, eu tenho uma compressão. Certo? Uma compressão, volume negativo, trabalho também negativo. Então, trabalho negativo. E o trabalho negativo quer dizer o quê? Que alguma coisa lá fora, externo, está realizando trabalho sobre o gás. Ou seja, o gás sofre trabalho. Então, o gás, ele sofre trabalho. Ou ele recebe trabalho também. Ok? Bom, e se esse volume não variar, Kelson? Né? Se não houver variação de volume, se não houver variação de volume, não tem deslocamento do êmbolo, do pistão. Então, se o meu ΔV aqui for zero, ou seja, uma isocórica ou isométrica, né? Aqui, ó, isocórica ou isométrica, eu tenho um trabalho também zero, ou seja, um trabalho nulo. Ou seja, o meu sistema ele não realiza ou nem recebe trabalho termodinâmico, tá? Essa equação aqui, galera, se vocês perceberem ela, eu tive uma variação de volume, não foi? Mas eu não tinha uma variação de pressão. A minha pressão se manteve a mesma durante o processo. Então eu posso falar o quê? Que essa minha equação de trabalho aqui, ela é uma equação somente quando eu tenho um processo, uma transformação isobárica. Tá aqui, ó, só serve para isobárica. Se a minha pressão variar, eu não posso usar essa equação. Ok? Beleza? Ah, mas como é que a gente faz então? Vai ter sempre a pressão vai ser constante? Claro que não. A pressão pode o quê? Pode variar também. Se a gente tiver uma pressão variável, eu não posso usar essa equação aqui, que essa equação só para minha transformação, meu processo isobárico. E aí, o que eu faço, Kelson? Bom, aí a gente tem um método que nós chamamos de método gráfico. Né? A gente pega um gráfico para a gente poder analisar o trabalho e calcular esse trabalho. Tá? Eu vou apagar aqui o quadro para a gente poder ver esse método gráfico aí. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui ó, método gráfico para trabalho onde você tem uma pressão que varia e também onde você tem uma pressão constante, também pode ser também, ok? Esse método gráfico é o gráfico P por V, pressão por volume. Por que pressão por volume, Kelson? Por causa disso aqui, ó. Qual que é a nossa... Acabamos de ver aqui a nossa fórmula para trabalho termodinâmico. Trabalho termodinâmico, né? É a pressão vezes a variação de quê? Do volume. Certo? Então, se você notar que eu peguei primeiro uma pressão constante para a gente poder entender aqui legal, certo? Então, na minha pressão constante, vamos supor que ele está saindo desse estado termodinâmico e saindo desse estado e chegando nesse estado termodinâmico aqui. Então, a minha setinha eu vou colocar para lá, né? Vou colocar uma seta falando que está saindo desse estado para esse, ok? Aqui ele tem um volume, chamado de VA, e aqui ele tem um volume chamado de VB, certo? E aqui eu tenho uma pressão P constante isobárica, certo?
Ah, legal, aqui ó, então trabalho é pressão vezes variação de volume, né? Então se você notar aqui, ó, vou apagar aqui. Se você notar aqui, você tem o quê? Você tem uma variação de volume, delta V. Saiu do volume A, menor, para um volume maior, B. Houve uma expansão, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho delta V e tenho P. Se você pegar a equação aqui de trabalho, você tem P vezes delta V. Aqui, ó, pressão vezes variação de volume. Pressão vezes variação de volume. O que é isso, galera? Ué, isso aqui é a pressão aqui vezes a variação desse volume aqui. Isso aqui é a base dessa figura e essa aqui é a altura dessa figura. Então, essa figura está aqui, ó, que na verdade é um retângulo, né? Para nós aqui, um quadrado que foi, certo? Então, se eu pegar, multiplicar isto por isto, eu tenho o trabalho, que é esta área aqui desta figura aqui, ó. Por isso que a gente calcula a área desta figura. A área dessa figura me dá o quê? Trabalho. Por quê? A área é a altura, que é o meu P, vezes a minha base, que é o delta V. Então, repara, altura vezes base. Ó, P vezes delta V, P vezes delta V, trabalho, área. Ah, questão que concluímos o quê? Que, na verdade, se eu calculo a área dessa figura aqui, é numericamente igual ao meu trabalho. Por que eu falo que é numericamente igual, pessoal? Porque a gente sabe que a área é dada em quê? Em metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados, quilômetros quadrados, né? E trabalho é dado em quê? Em joules. Então, a gente fala que é numericamente igual somente o valor numérico que eu encontrar aqui, que a unidade de medida agora é de trabalho, que é o joule, certo? Então tá aqui, ó, o meu método gráfico aí, ó. Ok, Elson, mas aqui a pressão é constante. Como é que a gente faz para pressão variável? Ué, pressão variável está aqui, ó. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Tem aqui uma pressão que ela vai variar. Ó, vou fazer um gráfico para vocês poderem ver como é que a gente faz para pressão variável. Pressão vezes volume, né? O gráfico pressão por V, P por V. E aí eu tenho um gráfico qualquer aqui, ó. Certo? Ó. Onde ele está saindo desse ponto, vou colocar aqui ponto 1 e chegando no ponto 2, estado 1, estado 2, tá? E aí eu tenho o que? Como é a área abaixo aqui do gráfico, sempre abaixo do gráfico, tá, galera? É sempre do gráfico até o eixo X, que no nosso caso aqui é o eixo V. Então, se eu pegar esse gráfico aqui, ó, aqui eu tenho volume 1, aqui eu tenho um volume aí 2, certo? Tem volume 1, volume 2. E o que eu faço? Calculo essa área aqui, ó. Então, eu venho aqui e calculo essa área. Essa área aqui, ó, nada mais é que um trapézio. Sempre vai dar áreas assim, galera. Sempre vai dar áreas trapézio, retângulo, triângulo, tá? Sempre áreas, quadrados que você sabe fazer, né? As áreas aí que você aprendeu lá em matemática, tá? Então, nesse caso aqui, vamos concluir então que a área é numericamente igual ao quê? Ao trabalho. Esse é o nosso método gráfico. Você percebeu aqui, ó? Aqui a minha pressão aqui é P1 e agora a minha pressão aqui, ó, é P2. Então minha pressão agora variou. Aqui a pressão era constante. Poderia calcular dessa maneira como método gráfico ou posso calcular também através da minha fórmula aqui, que aqui a minha pressão é constante. Agora aqui eu não posso, porque aqui a minha fórmula só permite o quê? Uma isobárica, porque a pressão ela não varia nesse caso aqui, ela é constante nesse caso, tá? Para que a gente serve também o método gráfico, Elson? O método gráfico também serve para o quê? Para ciclos termodinâmicos. Como assim ciclos termodinâmicos? Bom, se você tem, por exemplo, um motor de um carro, né? Lá você pega o cilindro, né? O pistão ali que faz a explosão, né? a combustão ali toda daquele processo ali do motor do carro, aquele pistão ele comprime ali os gases, depois ele volta de novo, então você tem um ciclo, ele sai de um estado, volta de novo no mesmo estado, você tem um ciclo. Então o motor do carro ele funciona assim, naquele ciclo, vários ciclos ali por minuto, por segundo.
Então, ciclo termodinâmico. Também vou usar o quê? Um método gráfico. Então, vou fazer aqui um gráfico, né? Também pressão por volume. Tá, galera? Sempre que a gente for fazer essa parte de a área na curva aqui, né? Tem que colocar aqui, ó. Esta aqui, ó. Essa área me dá quem? O trabalho. Essa área aqui me dá quem? O trabalho. Então, nesse caso aqui, a minha área é numericamente igual ao trabalho. Certo? Então, essa área também é numericamente igual ao trabalho. Então, toda vez que eu vou fazer um gráfico, ele tem que ser um gráfico P por V, por causa da minha relação, da minha equação de trabalho lá, termodinâmico, que é P e V. Certo? Okay, se for um P por T, por exemplo, de temperatura, então você não pode fazer a área. E se for um V por T, também você não pode fazer a área. Você só pode fazer a área com trabalho, um método gráfico, sempre um gráfico que P por V, que é o que eu vou fazer aqui. Então, como é que eu faço aqui, galera? Eu vou fazer aqui um desenho, tá? Um ciclo qualquer, e ele vai fazer isso aqui. Ele vai sair deste ponto e vai chegar neste ponto aqui, ó. Certo? Então, aqui eu tenho um ciclo termodinâmico, eu tenho um processo termodinâmico, né? Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A, e esse aqui eu vou chamar de ponto B, certo? Só que aí, como é um ciclo, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sair de B para A. Então, eu tenho um ciclo termodinâmico aí, ok? Bom, como é que a gente faz esse cálculo desse trabalho, nesse ciclo termodinâmico? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou apagar esse pedaço aqui, ó. Depois eu vou voltar com ele, tá? Ok? Vamos lá. Bom, vou sair do estado A para o estado B. Como é que eu faço? Calcular a área, né? Não é assim que eu faço? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. E vou calcular esta área aqui, ó. Vou calcular esta área, ó. Vamos fazer essa área aqui de vermelho, certo? Ó. Toda essa área aqui eu tenho meu trabalho de A a B. Então, toda essa área aqui eu tenho meu trabalho de A a B. Então, o meu trabalho aqui, ó, de A a B é, né, a área de A a B. Certo? Percebe o seguinte, que eu não tinha falado aqui, né? Mas a gente vai falar aqui agora. Percebe que eu estou indo do V1 ao V2. Então, eu tenho uma expansão. Uma expansão trabalho é positivo. Então, nesse caso aqui, se eu tenho uma expansão, né, meu trabalho ele é o que? Positivo. Ó. Houve uma expansão. Por que eu sei que houve uma expansão? Por causa dessa seta aqui. Essa seta é importante. Com ela eu sei se o trabalho é positivo ou negativo. Ah, e se essa seta tivesse do 2 para o 1? Então eu teria uma compressão. Então eu estaria saindo do volume 2 e chegando no volume o quê? No volume 1. Então, no caso, eu teria uma compressão. E compressão nós sabemos que o trabalho é o quê? O trabalho é negativo. Então, vou usar aquele negócio lá. Ó. Então, nesse caso aqui, o trabalho é o quê? De A a B é a área de A a B. Certo? Então, como eu tenho uma expansão, é positivo. E aí, não é um ciclo? Eu vou fazer agora assim, ó. Eu vou pegar isso daqui e chegar com ele para cá, ó, nesse ciclo. Agora eu vou calcular o trabalho aonde? De B para A, que é essa área menor aqui, ó. Então, o trabalho de B para A é essa área menor aqui, ó. Vou fazer ela assim, quer ver? Ó, essa área menor que eu estou calculando aqui de B para A, ó. No meu processo aí de B para A. E aí, mesma coisa, é a área. Então, aqui o meu trabalho de B para A é igual à minha área de B para A. Só que de B para A eu tenho o quê? Uma compressão. Então, se eu tenho uma compressão, estou indo do volume alto, né? Vamos colocar aqui, ó, VB, para um volume o quê? VA, um volume menor do que o VB. Então, nesse caso aqui, eu tenho um trabalho o quê? Negativo.
certo? Aí o que eu faço? Ué, o que é o trabalho do ciclo? Eu fazer a soma desses dois trabalhos. Então, trabalho no ciclo, eu vou somar esses dois trabalhos. Esse trabalho vai ser positivo, mais o outro trabalho vai ser o quê? Negativo, de B para A. Então, seria o meu trabalho no ciclo. Agora, perceba outra coisa. Né? Percebendo pra caramba, né? Então, perceba outra coisa. Eu tirei esse verde, que é a área negativa, do vermelho, que é a área positiva. Então o trabalho sobrou o quê? Sobrou essa área aqui, ó, dentro do meu ciclo aqui. Então esta área dentro desse ciclo é o meu trabalho no ciclo. Então quer dizer, Kelson, que o trabalho no ciclo é só calcular a área interna da figura? Sim. Então concluímos o quê? Que o trabalho no ciclo, né, é igual à área interna da figura, que no caso é o nosso ciclo. Tá aí, ó. Então eu tenho um trabalho no ciclo calculado dessa maneira aqui, ó. Aí você vai me perguntar, Kelson, mas se essa figura aqui, não, só é uma representação só para você saber que tem um trabalho no ciclo desse jeito. Claro que você vai calcular trabalhos de figuras que você já conheça, certo? Retângulo, triângulo, né, trapézio e assim por diante, tá? Aqui é interessante o seguinte, se você perceber, o sentido do meu ciclo é horário, ou seja, expansão, compressão, certo? A expansão é maior que a compressão. Então, se você tem um sentido horário, meu trabalho é positivo. Então, no caso aqui do meu trabalho aqui, ó, se o ciclo, vou colocar aqui, ó, se o ciclo for no sentido, né, sentido aqui, ó, sentido, ok? Se for no sentido horário, o meu trabalho ele é positivo, certo? Se não for no sentido anti-horário, o meu trabalho ele é negativo. Porque perceba, ó, se eu pegar de A para B e de B para a parte, né, positiva seria a expansão, um valor menor, uma área menor, e a compressão seria uma área maior. Então, compressão é negativa, então seria o quê? Um trabalho negativo no sentido que anti-horário. Então, galera, com isso nós finalizamos a nossa aula. Vimos trabalho termodinâmico, né? O método gráfico para trabalho, quando a pressão for variável, e até mesmo para pressão constante também serve, certo? E trabalho num ciclo termodinâmico, que é o trabalho que é a área interna da figura, que é a área do meu ciclo. E aí nós temos que saber, quando for uma expansão, o trabalho é positivo, quando for uma compressão, o trabalho é negativo. Quando não houver nem compressão nem expansão, ou seja, volume constante, o meu trabalho é zero, nulo. E quando no meu ciclo, o sentido do meu ciclo for horário, o meu trabalho é positivo. E o sentido do meu ciclo for anti-horário, meu trabalho é negativo. Ok, galera? Então, espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de dar o joinha aí, ó, tá? Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva para poder o canal crescer e ter mais aulas desse tipo. Ok, galera? Então, até a nossa próxima aula. Valeu, galera!